Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico. Bom, hoje a gente vai falar sobre os campos hermenêuticos, um conceito da filosofia existencialista de Heidegger, e eu vou trazer o conceito mais para mostrar para vocês como se aplica na clínica, como a gente pode tirar proveito desse conhecimento que vem das filosofias existencialistas e como a gente aplica isso no trabalho terapêutico. Hoje vocês podem ver que a gente tem aqui a companhia do Baldur, que ele pulou em cima de mim e não deixa eu gravar. Eu preparei uma apostila para todos vocês que acompanham o canal, que estão gostando do conteúdo, que querem saber um pouco mais, de maneira mais profunda, sobre conceitos, principalmente da fenomenologia pura. Então eu preparei essa apostila, eu fiz um formato de artigo científico mesmo, e vai ficar acessível no link que está abaixo nas descrições. Então vamos lá, vamos falar sobre o que é os campos hermenêuticos para Heidegger. O Heidegger ele refere que o Dasein, que é o ser aí, que é o ser humano que está jogado ao mundo, ele vai carregando uma forma de estar no mundo que vem das influências que ele absorveu dos meios onde ele esteve inserido, tanto o meio familiar como o meio social, cultural. Então, cada pessoa ela carrega campos de significados. Então eu carrego uma forma de ver o mundo que tem a ver com o ambiente onde eu fui influenciado. Então o ser humano é um ser que ele vai absorvendo maneiras de significados de relação com o mundo. E todos nós temos esses campos hermenêuticos, segundo Heidegger. E esses campos hermenêuticos, o que eles são? É uma forma de ver o mundo a partir de um conhecimento que a gente acaba absorvendo. E não só isso, também a maneira como nós relacionamos com o mundo, de maneira a nos vermos como um instrumento. Então, segundo Heidegger, a vida humana ela é instrumentalizada. Como assim? Então, eu me vejo como ação no mundo. Heidegger traz isso no Dasein. O Dasein, que é o ser aí, ele é ação de escolhas. E essas ações, elas têm uma função na sua sociedade, na sua cultura, no seu núcleo familiar. Então, toda ação, ela tem um sentido. Daí que os campos hermenêuticos, eles são campos de interpretação de sentidos. Qual que é a questão disso? Então, essa parte teórica, é claro que a gente pode falar muito mais sobre isso, mas aqui a intenção desse canal é trazer para a clínica, para a prática clínica. Então, para uma clínica terapêutica. Como eu posso trazer uma ponte desses campos de significados, esses campos interpretativos que a pessoa carrega nela, e como eu posso olhar para isso numa clínica terapêutica. Quando eu exploro, quando eu tenho esse olhar sobre o paciente, conhecendo que ele carrega esses campos de interpretações em si, eu vou querer descobrir quais são esses campos de interpretações, esses campos de sentidos. E eles como se manifestam? Então, nas ações que a pessoa faz. A pessoa ela se vê no mundo como uma função de instrumento com o mundo. Então, tem um sentido para si essa relação que ela tem com as suas ações e com a relação com os outros e com o mundo. Então, ir desvelando esses sentidos e significados vai ajudar com que a pessoa se veja e consiga criar uma consciência de si. O importante aqui é o quê? É compreender que o ser humano, segundo essa visão do existencialismo, o ser humano ele se vê numa relação com o mundo como um instrumento. Só que isso não está dando totalmente na consciência dessa pessoa, desse cliente, desse paciente que eu tenho à minha frente. Mas poder fazer essa exploração fenomenológica, então a partir daquilo que a pessoa traz, e trazer isso para a consciência da pessoa, onde ela descobre que as suas ações têm um fundo, onde ela se vê como um instrumento para alguma coisa, faz com que ela possa identificar isso e a partir daí tomar uma decisão, poder ver que ela acaba trazendo muito dessa funcionalidade de si, nas suas ações no mundo, e como isso acaba limitando a sua relação de escolhas, uma relação de se apropriar daquilo que ela quer para si. Então, ir desvelando esses sentidos e esses significados ajudam com que a pessoa possa ir se apropriando da sua própria existência. Falando de outra forma, todos carregamos campos hermenêuticos. Então, eu como terapeuta, eu como Tomás, quando estou me relacionando com um paciente, os nossos campos hermenêuticos de interpretação do mundo, eles se conectam. Então é a partir dos nossos campos de interpretação do mundo que a gente consegue se comunicar. Então tudo que é comunicação tem a ver com esses campos de interpretação. Porque toda comunicação tem um sentido, tem um significado. A questão aqui qual é?
é que além desses sentidos, significados que a gente usa para se comunicar, o nosso paciente ele carrega um olhar para si mesmo como um instrumento no mundo. E esse olhar de si mesmo como instrumento no mundo, muitas vezes está velado, está numa relação de automatismo com o mundo. E uma vez que a gente explora esses significados que a pessoa tem consigo mesmo, mas que estão velados, ela consegue olhar para si, perceber se aquilo que ela está fazendo faz sentido para si, então tem um olhar mais profundo daquilo que ela deseja para si, ou então está causando alguma tensão, alguma dor, algum transtorno, até se a gente vai no extremo, isso pode sim carregar e se desenvolver com algum transtorno, porque não se assume um lugar para si mesmo, onde a pessoa vai escolher aquilo que ela quer para si. Basicamente, a grande maioria das pessoas se relacionam com o mundo de uma forma muito automatizada. Então, esses campos hermenêuticos, eles são dados e a pessoa não questiona. Então, o lugar da terapia, o lugar da clínica, é um lugar de questionamento. É um lugar onde a pessoa vai se autocriticar no sentido de olhar para si de forma honesta para poder sair desses campos de automatismos que são dados a partir da relação familiar, da relação cultural, social, onde a pessoa está inserida. A partir desse questionamento, a pessoa ela vai ganhando um olhar para si mais profundo e mais autêntico. Nesse sentido, ela pode olhar e perceber o quanto ela está carregando pressões, angústias que desenvolvem ansiedade, podem desenvolver transtorno de ansiedade, por exemplo, onde o que está por trás? Uma relação com o mundo onde ela se coloca como um instrumento sobre alguma ação que ela não gosta para si. E isso provoca o quê? Uma tensão dentro dela. Essa tensão vai criando uma dificuldade em realizar determinadas ações e se relacionar com o mundo. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo bem superficial sobre a questão. É mais fácil compreender isso trazendo casos práticos. Claro que aqui eu não posso divulgar casos práticos, mas o que eu sim posso falar é que essa exploração é feita a partir daquilo que a pessoa traz. É ajudar a que a pessoa possa se ver dentro desses conceitos que ela já carrega de relação com o mundo, de crenças que ela olha para o mundo, onde ela dá uma interpretação sobre aquilo que ela está vivendo, e a partir daí ela se coloca numa funcionalidade e ela se vê como instrumento. E ela não faz isso só com ela, fazemos isso também com as outras pessoas. Então, o que está por trás de uma exploração hermenêutica? Ajudar com que a pessoa possa se enxergar além de um instrumento de funcionalidade, mas também que ela possa aprender a olhar para os outros também além desse lugar apenas de funcionalidade da vida e do ser humano. Então, em última análise, é trazer um olhar mais humano para si e para o mundo. E quando eu digo um olhar mais humano, é um olhar com maior compreensão, com maior compaixão. É compreender que ao se olhar, ao se ver no seu passado ou até no presente, poder compreender que muitas vezes estamos realizando ações e tomando certas decisões na nossa vida, no nosso dia a dia, que estão ligadas a automatismos e que tem uma instrumentalização por trás disso. Uma vez que eu começo a compreender isso, eu posso tirar esse lugar e me olhar de maneira mais humana, sabendo que eu posso sentir algo que vai me dar uma direção mais autêntica sobre aquilo que eu quero escolher na minha vida. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Também cliquem no sininho para vocês não perderem nada do conteúdo que eu estou fazendo semanalmente aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!